conseguimos acertar, né? Então tá. Sejam muito bem-vindos a essa casa de luz, de oração, uma quinta-feira a mais. A busca pelo conhecimento moral, pelo conhecimento espírita, também chega a seus lares através da rede social. O nosso abraço, o nosso carinho ao pessoal de casa também. Orientações iniciais, já estão cansados disso, né? Mas vamos repetir. Biblioteca. Para quem quiser um livro espírita, tem lá no fundo. É só escolher, passa na secretaria e registra. Evangelização infantil. Durante o mesmo horário da palestra, crianças de 4 a 12 anos. Está funcionando nesse momento. Atendimento fraterno, realizado quinta-feira após a palestra. Atendimento é agendado na secretaria ou com um dos trabalhadores que daí encaminha. Toda quinta-feira, depois da palestra, do passe, nós fazemos uma rodinha lá e batemos um papo estudando o Livro dos Espíritos. É aberto a quem tiver interesse que queira estudar a doutrina espírita. Não precisa inscrição, só precisa vontade. Vai lá e bate um papo conosco sobre doutrina espírita baseado no Livro dos Espíritos. Quando farta, anotamos, né? Reprova no fim do ano. É às vezes aluno que gazeia muito alto. Temos o projeto Bem Faz Bem, em que o pessoal da casa faz algumas coisas gostosas, algumas utilidades. Pelo que eu olhei na passagem, hoje nós temos sabão, aquele sabão lá para limpar as coisas em casa, né? De boa qualidade, posso dizer para vocês que já levei. E o objetivo desse aqui é arrecadar fundos para o departamento social e também para ajudar na manutenção da casa. A gente tem uma espécie de convênio com o Lar de Idosos Coração de Maria e a gente sempre arrecada material de higiene pessoal e limpeza. Então, se você quiser participar doando alguma coisa, é só trazer e entregar na secretaria. Palestra de hoje: autoconhecimento, o caminho para a elevação da alma. É o que a gente sempre fala, né? A doutrina espírita nos traz conhecimento. Auto. Eu, conhecimento. Para nossa irmã Margarete. Próxima quinta, as necessidades do espírito. Eu vou estar falando sobre esse tema com vocês e confesso para vocês que é bem difícil abordar isso hoje, mas temos que nos dispor. Então, na próxima quinta, vamos falar sobre as necessidades do espírito. Para iniciarmos o trabalho de hoje, vamos elevarmos o nosso pensamento, buscando a paz, buscando a harmonia, mentalizando a figura do Mestre Jesus, encontrando a luz do amor na criação, no Pai de amor e de bondade, e rogarmos nesse momento para que haja paz, para que haja harmonia nesse ambiente, em nossos corações, que possamos nós, Pai amado, esquecermos das dificuldades, dos problemas, daquelas coisas que de certa forma atrapalham o nosso dia a dia, harmonizando-nos para ouvir a palestra de hoje, e para isso rogamos a presença amorosa das energias benfazejas que vêm do universo nesse ambiente e em nossos corações. Com luz, com amor no coração, nós damos por aberto a doutrinária de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos.
Sejam bem-vindos, que todos nós possamos então nos sentir acolhidos pelo amor de Jesus, pelas bênçãos da espiritualidade amiga que aqui se encontra e que com certeza vem aqui para nos trazer os fluidos que nós precisamos de amor, de bondade, de melhor do corpo físico. Então que possamos nos conectar neste momento. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento para que a gente consiga, nesta existência, elevar a nossa alma, o nosso espírito. Porque a gente, para conseguir evoluir aqui nesse planeta, é necessário sim que a gente invista no nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele deve ser uma busca constante na nossa vida. É necessário que a gente realmente queira fazer este autoconhecimento, nos conhecer. Nós precisamos nos fazer a pergunta: até que ponto nós nos conhecemos? Até que ponto a gente realmente conhece a si mesmo? E o que é que está faltando para nos conhecermos um pouquinho melhor? Então é sobre isso que vamos falar nesta noite. Mas e o que seria realmente o autoconhecimento? E Alberto Almeida nos fala que o autoconhecimento é um processo de busca muito profundo da nossa essência interior. É o caminho que a gente percorre até conseguir acreditar realmente que nós somos espíritos imortais criados por Deus para o bem, para a felicidade e para a perfeição. Então ele nos fala que é quando nós adquirimos essa consciência de que nós somos realmente espíritos criados por Deus e destinados à perfeição. E que nós vamos sobreviver então eternamente, né? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, nós esquecemos de que nós somos espíritos imortais, de que o nosso corpo sim perece, mas o nosso espírito, ele vai viver aqui nesta existência, permanecer vivo no plano espiritual. E vamos ter tantas outras reencarnações para continuar essa busca da nossa evolução. E essa trajetória, então, ela é muito longa de nós conseguirmos fazer um autoconhecimento profundo. E pede muito esforço da nossa parte. Faz parte do nosso processo evolutivo nós buscarmos, então, nos conhecermos. Alberto Almeida também fala em uma de suas entrevistas, uma entrevista que ele deu no programa Mundo Maior, acho que é esse o nome, e ele fala que para nós nos conhecermos, nós precisamos marcar um encontro conosco mesmos. Que nós costumamos marcar encontros com as outras pessoas, marcamos encontro em redes sociais, marcamos encontros familiares e esquecemos muitas vezes de marcar o nosso encontro conosco mesmos. Deixamos de lado a nossa conexão interna. Nós compensamos externamente com aquilo que nos falta internamente. E isso acontece porque nós vivemos hoje em um mundo que não nos faz refletir. Na maioria das vezes nós vivemos no piloto automático, vivendo o nosso dia a dia, como se fosse num frenesi, numa corrida diária, na busca pelo externo,
e esquecemos de olhar para nós mesmos, aquilo que está realmente faltando no nosso íntimo. O mundo em que vivemos, então, acabou nos distraindo no nosso dia a dia e nos tirando o processo reflexivo e meditativo, que é tão importante também para o nosso bem-estar. Porque o mundo nos coloca numa expectativa de muita ação, de muitas coisas para fazer. E se a gente parar para pensar, se nós resolvermos parar e olhar para nós mesmos, muitas coisas nós vamos deixar de fazer no mundo externo. Essas buscas desenfreadas, muitas vezes pelo nosso bem-estar material, outras buscas excessivas, né? Pelos nossos prazeres, que acabam nos fazendo, não nos permitindo a refletir sobre o nosso íntimo, sobre as nossas realidades, sobre as nossas necessidades reais. Deixamos de buscar aquilo que é essencial para buscar aquilo que é passageiro, em muitas das vezes. E também, numa entrevista que eu assisti nesse programa Mundo Maior, uma professora chamada Sheila Costa, ela nos diz que nós marcamos encontro conosco mesmo muitas vezes e acabamos nos atrasando ou até mesmo faltando. Vamos adiando aquilo que nós temos que olhar para nós, aquilo que está muitas vezes evidente que nós precisamos mudar, melhorar, mas acabamos adiando. Não paramos para fazer esse autoencontro. E o tempo que nós temos é aqui e agora, para fazer todas as melhoras íntimas que nós necessitamos nessa existência, para cuidar de nós. Quantas vezes nós sentimos angústias, sentimos medos e não buscamos ver a real ou da onde realmente está vindo esta dor? Será que realmente são as pessoas que estão ao nosso redor que causam essas dores, essas angústias? Ou será que são coisas que nós temos guardado dentro de nós e que precisamos rever? Como, por exemplo, traumas de infância, muitas vezes, rejeições, abandonos, coisas que fomos guardando e quando chega lá na fase adulta não entendemos o porquê é que nós sentimos tais sentimentos, né? E achamos que é porque o outro não nos oferece aquilo que nós necessitamos. André Luiz nos diz que o nosso melhor dia, então, é hoje. E o nosso melhor momento é o agora, para que a gente consiga fazer essas buscas, olhar para dentro de nós, ter esse autoencontro, para que a gente consiga ter o autoconhecimento de quem nós somos, quem realmente eu sou, quais as minhas reais necessidades. Nós vivemos muito focados no passado ou no futuro, praticamente o tempo todo, e esquecemos do nosso agora. Eu não sei se todos vocês já tiveram essa sensação, mas muitas vezes eu paro e me pergunto, eu mesma, essa semana mesmo comentei com uma colega de trabalho, parece que eu não consigo às vezes estar no lugar que eu estou ali, vamos dizer assim, eu estou conversando com a minha filha, mas a minha cabeça está longe. A minha cabeça está lá no problema da semana que vem que eu vou ter que resolver. E é isso, então, que André Luiz fala. A gente deixa de se conectar com o aqui e agora, que é muito importante, porque é o único momento que nós temos.
Na semana que vem eu não sei se eu vou estar aqui. Na semana que vem eu posso já ter partido para o plano espiritual e eu fiquei a desejar naquela conversa que eu deveria ter tido lá com a minha filha e não consegui estar presente. Então é isso que André Luiz nos fala, que pelo fato de nós vivermos hoje num mundo tão atribulado, tão exigente de nós estamos sempre vivendo um turbilhão nos nossos pensamentos, queremos fazer tudo aquilo que está ao nosso redor, fazer. Nós somos exigidos pelo mundo de que a gente tenha ações o tempo inteiro e deixamos de existir no aqui e no agora. É muita energia para fora e pouca energia para dentro de nós. Tantas coisas materiais, por exemplo, que nós queremos dar para os nossos filhos, já que eu coloquei um exemplo aqui de filho. Por exemplo, André Luiz também fala num dos seus livros de que no âmbito familiar nós perdemos, não chega a ser muito a questão de perder muito tempo, mas seria quase que uma perca de tempo. É querer dar tudo para os filhos. Quantas vezes a gente já escutou falar, eu quero dar tudo que eu nunca tive. E esse tudo, ele exige muito tempo. Então, assim, nós estamos presentes lá fora, fazendo, agindo, conquistando coisas que vão promover, sim, o conforto material para a nossa família, mas estamos deixando de lado o nosso estado de presença. Então, muitos de nós, enquanto pais, por exemplo, deixamos de estar convivendo com os nossos filhos, de estar presentes, o que seria muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê que nossas crianças, adolescentes, estão praticamente ficando alienados com as redes sociais. Na última exposição, inclusive, eu comentei, foi falado sobre as redes sociais, que é um dos vícios modernos, e a necessidade de ficarmos atentos a nós mesmos, não é somente com os adolescentes, com as crianças, com os nossos filhos, mas a nós mesmos. Então, aqui vem este chamado para que a gente consiga se conectar naquilo que nós estamos fazendo no momento presente. Muitas vezes, se estamos sentindo uma dor, uma angústia, olhar para dentro de nós e conseguir compreender, ou pelo menos tentar compreender, de onde vem. Será que não sou eu que estou sendo egoísta, que quero tudo do meu jeito? Será que não sou eu que estou sendo orgulhoso, que não aceito um não? Ou será que realmente é o outro que está me ofendendo e que não está trazendo aquilo que eu preciso, que eu gostaria de ter? É olhar para dentro de si. Porque olhar para si também envolve os outros. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos levar para o nosso próximo uma vida muito melhor. Porque nós conseguimos compreender também muitas atitudes dos outros. E quantas fugas então nós arrumamos, nos sabotamos simplesmente por medo de olharmos para nós e medo de ter que encarar uma mudança, Porque mudanças, elas também machucam. Muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos e identificar isso. Nossa, eu sou muito orgulhosa. E sou eu que tenho que mudar. Não é o fulano, o Beltrano que está aqui do lado. E isso dói. Então arrumamos fugas para não nos conhecermos.
efetivamente, para não entrarmos lá no nosso íntimo e realmente identificar quem nós somos, como eu realmente sou, o que eu devo fazer para melhorar, para me tornar uma pessoa melhor. Alberto Almeida nos fala que na verdade nós vivemos então em um mundo fora do tempo, como se fosse uma disritmia existencial, angustiados pelo que não conseguimos fazer, ansiosos para viver o amanhã e se deslocando no aqui e agora e se fixando em demandas que não são tão necessárias, mas que a gente transforma a vida da gente na maioria do tempo em coisas supérfluas. E a gente se perde da gente mesmo. Veja que profundo isso quando ele fala, né? A gente se perde da gente mesmo, nem se reconhece muitas vezes. E dos outros também. A gente acaba se perdendo daquelas pessoas que nós amamos. Quando a gente vê, já passou o tempo, a vida passou, e daí a gente quer voltar atrás. E André Luiz nos fala que o tempo volta, mas que os minutos nunca mais vão ser os mesmos. Então é necessário sempre que a gente consiga fazer a reflexão daquilo que nós estamos fazendo no aqui e agora. Como eu estou sendo comigo mesmo e como eu estou sendo com as pessoas ao meu redor. Emmanuel também nos fala que devemos olhar pelo retrovisor do passado, viver no aqui e agora e na perspectiva do futuro. E esse processo, ele é grandioso e nos daria a oportunidade de poder saborear mais a vida, saborear mais os momentos que nós temos para viver aqui. Perceber quem nós somos, quem é o outro e fazer relações mais internas, mais intensas, relações mais saborosas, que a gente consiga realmente desfrutar das nossas relações, tanto de amizades, como familiares, como com cônjuge, filhos, com todos. E que devemos sim deixar de viver naquele piloto automático, né? Que acaba nos fazendo andar sem reflexão, sem refletir em nada. Somente fazendo, fazendo e fazendo, porque a gente acha que tem que fazer, cada vez mais. E a busca pelo autoconhecimento, ela deve ser então uma busca constante. Muitas vezes nós travamos por causa do nosso medo. Medo de nós mesmos, como eu já falei aqui. Medo de sabermos quem nós somos realmente e o que nós temos que fazer para mudar e o que está nos causando esses problemas. Tem feridas que doem. Porque muitas vezes, se nós pegarmos lá no nosso passado, quantas pessoas passaram por problemas gravíssimos? E é difícil, é dolorido de mexer. Mas hoje, nós temos a oportunidade de poder tanto fazer terapias que podem sim nos curar de traumas, que podem pelo menos fazer com que amenizem as nossas dores, né? E podemos também buscar alternativas como a meditação, a oração, a prece. A prece é muito importante para o nosso autoconhecimento. Santo Agostinho nos propõe este caminho do autoencontro com múltiplas perguntas. E a literatura espírita é uma literatura também muito rica, porque ela já começa com o Livro dos Espíritos, onde tem mais de 1000 perguntas. Então, até mesmo os espíritos nos dizem, nos mostraram o quanto é fundamental fazermos perguntas, nos questionarmos as coisas, não para criticar, mas para conhecimento,
para aprendizado. Santo Agostinho nos ensina que autoconhecimento é a interiorização, baseada na famosa máxima de que a verdade habita no interior do homem e não nas coisas exteriores. Buscamos muitas respostas fora de nós, externamente, mas as verdades estão dentro de nós. Como, por exemplo, a gente sabe lá no nosso íntimo, quando nós temos que tomar uma decisão, qual é o melhor caminho. Mas muitas vezes a gente reluta e vai pelo caminho que a gente quer que seja. Não aquilo que a gente sente que não é esse caminho. Então, no nosso íntimo nós encontramos a maioria das respostas que a gente quer para a nossa vida. E tem uma frase, então, que nós podemos resumir essa interiorização que Santo Agostinho nos convida a fazer, né? Que diz assim: não saias de ti mesmo, volta para dentro de ti. A verdade habita no teu interior. E tem alguns pontos chaves, então, dessa técnica de Santo Agostinho. A interioridade, introspecção. Santo Agostinho, então, nos convida a sair da dispersão do mundo exterior e para olharmos para dentro de nós, para encontrar Deus e a verdade. Uma técnica também que ele nos ensina é a confissão. Não seria a confissão dos nossos pecados, não. Mas seria um exercício de revelar a nós mesmos quem realmente nós somos. Confessar para nós mesmos. Somente para nós, intimamente. Examinando a própria consciência todos os dias. Os nossos medos, os nossos desejos, as nossas motivações. Então ele nos propõe a confissão. Fazer um interrogatório da nossa consciência. Santo Agostinho sugere perguntar à própria consciência sobre a natureza de cada ação que nós temos, que nós fazemos. E se essa ação ela é digna de censura em outra pessoa, também em si mesmo, superando então o tão famoso amor próprio. Quantas vezes nós atribuímos atitudes que nós temos que não foram legais com o próximo, alegando que é o nosso amor próprio. E aqui ele nos diz que nós precisamos refletir quando a gente toma uma decisão ou uma ação, se aquilo realmente foi bom para o próximo? Ou talvez somente supriu a minha necessidade do ego, do orgulho, da vaidade? Ele também nos propõe a fazer um balanço moral diário. Ele recomenda um exame da nossa consciência diariamente, similar a de um comerciante que avalia perdas e lucros, para monitorar o desenvolvimento espiritual. Aqui, Santo Agostinho nos propõe que a gente faça um balanço todas as noites, ou enfim, no momento que ficar melhor, de todos os prós e contras que a gente fez durante o nosso dia, e isso inclui pensamentos, sentimentos, ações, para que a gente tenha e adquira, sim, a consciência daquilo que nós estamos fazendo, se está sendo bom para nós e se está sendo bom para o nosso próximo. Ele nos propõe também o tripé: conhece-te, aceita-te e supera-te.
quando nós nos conhecemos e conseguimos nos aceitar sem culpa, sem medo, nós conseguimos superar muitas coisas. Embora muitas vezes atribuímos, ao nosso pensamento, esse tripé, ele resume o processo de amadurecimento humano. Compreender então quem se é, aceitar-se com amor, o amor de Deus, e superar-se. E por fim, então, Santo Agostinho nos propõe um diálogo com Deus para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento para Santo Agostinho está totalmente ligado ao conhecimento de Deus. Ao se conhecer, o homem reconhece sua finitude e depende da graça divina. Essa técnica transforma o autoconhecimento em uma busca contínua, uma jornada de amor e uma necessidade espiritual. Se conseguirmos fazer metade do que ele nos propõe aqui, diariamente, fazer essa autoanálise conosco mesmos, olhar para nós, nos perguntarmos o que é que eu fiz hoje de bom, o que é que eu fiz hoje de ruim, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. Quantos pensamentos eu tive bons, quantos pensamentos eu emiti ruins. Nós já vamos estar dando um grande avanço na nossa evolução, porque com o passar do tempo, nós vamos começar a disciplinar as nossas ações, nossos pensamentos, os nossos sentimentos conosco, com o próximo. E quais os principais aspectos, então, do autoconhecimento espírita? Um dos aspectos é a reforma íntima. O objetivo final é transformar o homem moralmente, superando imperfeições e cultivando virtudes. A reforma íntima, ela nos propõe que a gente consiga se transformar. Já diz, reforma íntima. É como fazer uma reforma na nossa casa, A gente começa quebrando uma parede aqui, colocando uma parede ali, ajeitando aquilo que não está bom, clareando um pouco um cantinho que estava escuro. E assim somos nós. Quando nós começamos uma reforma íntima, a gente começa reformando aos pouquinhos, identificando aquilo que são as nossas necessidades de melhora e vamos colocando coisas boas no lugar. A prática, então, recomendada por Santo Agostinho de revisar as nossas ações, também é um dos principais aspectos do autoconhecimento espírita. O controle dos nossos instintos. Quantas vezes nós tomamos decisões impensadas, por impulso, por instinto? Quantas vezes a nossa reação, ela faz com que a gente crie desavenças, por exemplo, por anos, por meses, por um período longo, Porque às vezes a gente reage impulsivamente a coisas que não teriam não mereceriam tanta atenção. O conhecimento, então, como o espírito imortal que somos, o Espiritismo nos propõe o conhecimento, que a gente busque incansavelmente, diariamente, o conhecimento, compreender-se como um ser imortal em processo de evolução, herdeiros de si mesmo e de reencarnação. Porque nós não podemos pensar que a nossa evolução vai parar por aqui, que nós vamos evoluir aqui até um ponto X nessa existência
e daí para frente não mais. Não, muito pelo contrário. Nós vamos continuar evoluindo, evoluindo por sucessivas existências até atingirmos o nosso objetivo, que é ser espíritos de luz, perfeitos, assim como Jesus é um espírito perfeito e é nosso irmão, também filho de Deus, assim como nós. André Luiz, em uma de suas mensagens psicografadas por Chico Xavier, ele aborda então a importância do autoconhecimento como um meio de evolução espiritual e é praticamente um dos únicos meios que nós temos para a nossa evolução espiritual. Porque se não for pelo nosso autoconhecimento, pela nossa reforma íntima, nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir melhorar. Precisamos fazer essa caminhada de autoconhecimento e de reforma íntima. Cada mensagem, cada ensinamento trazido pelo Espiritismo é um convite ao autoconhecimento, à transformação e à evolução espiritual e moral do ser. Madre Teresa de Calcutá nos fala que em cada realização surge um novo desafio. Então nós temos que estar preparados para os desafios da vida. Muitas vezes nós chegamos assim, agora eu cheguei no topo que eu queria, na realização total de um sonho. E logo em seguida vem um desafio novo. Então nós temos que estar sempre transpondo montanhas, tirando pedrinhas do caminho. Nós temos que estar sempre atentos a tudo aquilo que está à nossa volta, a tudo aquilo que nos acontece, a nós mesmos. André Luiz nos fala que o verdadeiro vencedor é o que vence a si próprio. Então, olha a importância de vencermos a nós mesmos. Quando percebemos, por exemplo, que estamos entrando numa sintonia de energia baixa, nos deprimindo, a importância da gente enxergar e de logo buscar uma ajuda, de logo reanimar, conseguir compreender o que é que está me causando isso. E como dizem, né, sacudir a toalha e seguir em frente. Joana de Ângeles nos propõe a autoiluminação. Quase todas as obras de Joana de Ângeles falam sobre a autoiluminação, sobre a importância de nós buscarmos nos iluminar, nos melhorar. E devemos entender que sem nós nos conhecermos quem nós somos verdadeiramente, nós não vamos conseguir progredir. Então isso é fato. Precisamos nos conhecer melhor. Precisamos marcar aquele encontro que a gente fica adiando conosco mesmo e não adiar mais. É marcar aquele encontro, não, é amanhã eu tenho um encontro comigo mesma. E eu vou sentar comigo mesma, eu vou refletir, eu vou me perguntar como eu estou, o que eu preciso fazer para melhorar. E é nesse sentido, sim, porque muitas vezes a gente tenta atender a todos e a tudo ao nosso redor e estamos quase desmoronando, né? E não procuramos nenhuma ajuda, inclusive terapêutica, né? Porque hoje tem muita ajuda terapêutica, tem vários tipos de terapias que podemos buscar para que a gente possa se entender, se conhecer, para que a gente possa elevar as nossas vibrações. Então existe sim essa necessidade e urgente de deixarmos um pouquinho de lado o fazer de todo dia,
aquele piloto automático que a gente aciona e vai, segue, faz e não para. Chega na hora até de descansar, de dormir, não consegue dormir direito, porque está com a cabeça cheia de coisas que deixou de fazer e amanhã tem mais, né? E a importância de parar, de tirar aquele momento para refletir. O autoconhecimento faz nós colocarmos cada coisa no seu lugar e pode fazer grandes transformações, de muitas vezes esperar que nós esperamos dos outros. Então nós podemos solucionar muitos problemas nossos que esperamos que os outros vão solucionar somente através do nosso autoconhecimento. E para sermos então um homem de bem, é fundamental nós nos conhecermos também, na nossa profundidade. No Livro dos Espíritos, nos diz que precisamos nos interrogar se eu deixei de cumprir algum dever, se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito e se tem algum motivo de queixa contra mim. Aqui entra também aquela reflexão de Santo Agostinho, né? Isso também está no Livro dos Espíritos, para a gente refletir sempre se a gente deixou a desejar com o outro, conosco mesmos. E não esqueçamos da prece. A prece é uma maneira autêntica de buscarmos o nosso autoencontro, porque Jesus recomendava. Ele recomenda que se tem alguma coisa errada entre a gente e uma outra pessoa, que a gente primeiro resolva isso e depois vai até o altar fazer a nossa oferenda. Essa era uma recomendação de Jesus. A importância de nós resolvermos as coisas intimamente e com o nosso próximo. Porque muitas vezes a gente também só acha que indo, por exemplo, numa casa de orações, rezar, vai solucionar os nossos problemas. E não. Primeiro, eu preciso olhar para aquilo que me acontece. Se eu tenho alguma desavença para resolver com alguém, a melhor oração é ir até lá, resolver com aquela pessoa o que eu tenho para resolver. Um perdão, um abraço, um acolhimento que eu deixei de dar. Essa é a verdadeira oração que Jesus recomendava para nós. Antes mesmo de nós estarmos buscando numa casa de orações, né? As respostas, por isso que eu falei antes, muitas vezes a gente já tem a resposta dentro de nós daquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Se sentimos uma angústia, se sentimos um aperto no peito, se a gente se autoavaliar, a gente vai compreender o que é que está faltando, mas por que eu estou ficando assim? Será que não é uma falta lá? Uma desavença talvez lá com a minha mãe, com o meu pai, com uma pessoa que eu não estou conseguindo lidar. E aqui vem o nosso autoconhecimento, né? Se a gente se conhecer bem, a gente vai saber compreender da onde vêm os nossos desconfortos. E Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, no livro, ele resgata essa questão falando de uma passagem, então, de um livro, que ele fala assim: procurei Deus, não encontrei. Busquei a mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e encontrei os três. As nossas desavenças, os nossos desequilíbrios, muitas vezes com os outros, eles precisam ser, sim, vistos e resolvidos. E saibamos que o nosso próximo é o caminho
para nos reconhecermos. Muitas vezes nós olhamos no outro, apontamos um defeito, né? Como dizem, aquilo que você vê no outro é muito daquilo que você tem dentro de você. Então, que a gente possa olhar para o próximo e realmente se espelhar. Porque muitas das coisas que a gente enxerga nos outros é aquilo que a gente está cheio, nosso coração está cheio. E a doutrina espírita, ela nos remete a refletir sobre tudo isso, sobre todas essas coisas, que muitas vezes doem, né? Que a gente não quer ver, mas que são necessárias para a nossa evolução, porque nós precisamos evoluir. Nós estamos aqui para isso. A gente veio aqui nessa existência para isso, para evoluir, para dar um salto, nem que seja um salto pequenininho, mas avançar um pouco na nossa evolução espiritual, para que a gente possa partir daqui e quando partir a gente levar, né, conosco coisas boas que fizemos, coisas boas que conseguimos resolver. Muitas coisas que nós trazemos do nosso plano espiritual, quando a gente fez o nosso plano, né, reencarnatório, trazemos para cá uma lista de coisas que temos que resolver. E nem sempre vamos conseguir cumprir tudo. Mas que a gente possa observar, né, com quem nós viemos aqui conviver, principalmente no nosso âmbito familiar, que é um dos locais onde geralmente a gente tem que melhorar, né? Melhorar como pessoa, enfim, desfazer desafetos, né? É muito importante que a gente consiga fazer essas reflexões, porque no dia a dia, no piloto automático, é que a gente não para pensar, né? Em tantas coisas boas que nós temos aqui para resgatar. E para concluir, então, eu vou ler uma mensagem de André Luiz que fala para nós: acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos nossos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos, à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo inteiro, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Então que possamos observar a nossa vida, a nossa existência, aquilo que nós estamos realmente vivendo aqui, no nosso dia a dia. Será que estamos nos acolhendo, olhando para nós, como nós realmente somos, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias para a nossa melhora íntima, para a nossa melhora da caminhada?
Obrigada a todos. Que assim seja. Obrigado, Margarete. Nos preparando então para o passe, mantendo a paz, a harmonia, a serenidade em nossos corações. Vamos rogar ao Mestre Jesus que saibamos nós interpretarmos, vivenciarmos o Evangelho na maior profundidade possível, que os ensinamentos dele possam ser a luz a iluminar os nossos passos, nas nossas dificuldades, nas nossas asperezas da vida. Seja ele, o Evangelho, a luz a nos mostrar as pedras do caminho, mas acima de tudo que seja a inspiração para a renovação das nossas atitudes, para a renovação das nossas ações, para a reforma do nosso coração em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, auxiliando-nos a termos atitudes na construção de um mundo melhor. Que esse amor que vem do alto, o amor de Jesus, o amparo e a luz da espiritualidade amiga, nos fortaleça e nos ampare, para que possamos nós mesmos nos superarmos e superarmos as nossas dificuldades. Com muito amor, com luz no coração, Pai amado, nós te agradecemos e assim encerramos a primeira parte da doutrinária de hoje. Que assim seja. Os que estão bem, queiram voltar aos seus lares, fiquem à vontade. E aqueles que desejarem o passe vai ser ministrado a seguir. Então, o último que sair, vai ter alguém para cuidar da porta. O último que sair sempre dá aquela puxadinha para não deixar um trabalhador mais lá dentro. Muito obrigado.